Boa noite, Ângela. Obrigada. Se tá me ouvindo, faz um ok, por favor. Tá ouvindo? Ok. Obrigada, Ângela. Tem aqui uma mensagem. Chame essa pessoa para participar. Posso te convidar? Oi, Marquinhos Vicente, boa noite. Bem, são exatamente 20 horas e 1 minuto. Eu, eu quero agradecer a vocês, né, por esse prestígio, ao núcleo Amor e Paz pela confiança. E eu inicio sempre o nosso evangelho falando sobre as nossas atividades, né? Nós estamos online, estamos virtualmente, mas o trabalho permanece. Então, quem tem o contato dos trabalhadores do Núcleo de Estudos Espírita Amor e Paz, por gentileza, entre em contato. Se tiver doação, a gente vai lá e recolhe. As nossas contas bancárias, a nossa conta bancária também permanece o mesmo número, tá bom? Então é só entrar em contato, pode ser via Face, quem tem o telefone, liga, porque o trabalho continua. Lembrando que nós mudamos, tá? O espaço físico agora é na Avenida da Saudade, número 104. Se bem me lembra, é esse o número. Então, gente, vamos aí dar as mãos e fortalecer essa corrente de solidariedade nesse momento que está sendo, né, difícil para todos nós, é claro. Mas se a gente puder minimizar o sofrimento, a gente tem mais é que arregaçar a manga e fazer a nossa parte, né? Que a gente está fazendo é para nós mesmos. Os beneficiados maiores seremos nós, ok? Então, amanhã a Ângela está avisando que ela estará lá na casa Avenida da Saudade, número 104, às 15 horas. Então, se tiverem doações ou quiserem conversar, enfim, a Ângela estará lá com a casa aberta a partir das 15 horas, tá certo? Então, gente, vamos com bastante serenidade em nossos corações, confiantes na presença do nosso Mestre Jesus, que está por toda parte, em todo lado, amparando a todos nós, direcionando a espiritualidade designada para nos amparar neste trabalho, nessa tarefa. Então a gente vai assim, com muito amor, com todo o amor que a gente tenha de entendimento, né? Sentimento de amor, de gratidão, a gente vai buscando elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai e agradecer por essa valiosa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome dele, rogando que a tua infinita sabedoria possa nos envolver agora e sempre para que a gente consiga ter a melhor compreensão das orientações que iremos receber. Esse é o nosso maior desejo. Nós te agradecemos e rogamos que nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje, gente, é o tema criações fluídicas. Então vamos partir do princípio do que vem a ser um fluido. Como é que a gente imagina um fluido? É algo que não tem assim uma forma, né? Não tem uma densidade, é algo que de repente flui, que vai, que escoa. E nesse processo de fluir, que vai, que escoa, ele pode tomar formas, né? Em contato, de repente, em determinadas situações, ele pode tomar forma. Isso a gente vê na química, né? Que eles têm o líquido gasoso como substâncias
que são fluidos, né? Substâncias fluídicas. Quando a gente fala em criações fluídicas, é muito importante que a gente tenha essa noção do que é ser fluido, né? Do fluido, porque a gente não tem assim como mensurar ou não é palpável. Porém, é algo atuante, tá? Se a gente disser, por exemplo, que o pensamento é uma energia fluídica, né? Por que ele é uma energia fluídica? Porque ele vai ter a forma, né, que a gente pensar, a maneira como a gente direcionar o nosso pensamento, ele vai ter uma forma que pode nos prejudicar ou não, tá certo? Então, quando a gente fala em criações fluídicas, vamos pensar no nosso pensamento, que é uma fonte de energia fluídica e que vai para tudo quanto é lado e que atua no ambiente onde nós vivemos, na nossa vida de relação, ele atua de muitas maneiras. Tem um exemplo bem bacana que está no livro Obras Póstumas do Allan Kardec, e ele faz uma analogia, uma comparação, né, do pensamento que flui, né, com o som. O som, ele é propagado através do ar, né? Então, e o interessante é que nós conseguimos, aí a gente pensa assim, pô, se ele foi propagado através do ar, a hora que ele bater em algum lugar, ele vai mudar, né? Vai me trazer um outro som, ou enfim, ele vai se transformar. E o interessante é que o Kardec, obviamente baseado em estudos, né, em ciências, em pesquisa, porque isso faz parte da química, da física, a gente sabe que o som, ele se propaga, tá? Ele até cruza com outro som, por exemplo, eu estou falando agora, estou ouvindo o trem que está passando, eu estou ouvindo as árvores, que está uma ventania grande aqui, está uma ventania forte, eu estou ouvindo as folhas se balançarem. Então, eles até se cruzam, mas eles não se confundem, tá? O nosso pensamento, ele viaja dessa forma também, entendeu? E dessa forma, quando a gente fala em criações fluídicas, são formas de pensamentos, né? A gente pode, sim, impregnar o nosso pensamento, né? Ou a nossa energia, que o nosso pensamento é uma energia, né? A gente consegue impregná-lo até por onde a gente circula, onde a gente passa. Às vezes a nossa energia está na nossa roupa, a nossa energia está e através dessa energia impregnada, né, que a gente deixa em determinados ambientes, é que os médiums conseguem detectar qual seria um problema eventual que tenhamos, um problema espiritual, tá? Então, esse tema de hoje ele é muito oportuno porque nós estamos vivenciando um momento onde todas as línguas, né? Eu digo segmentos religiosos, terapias, estudiosos, todos pedem para que a gente observe o nosso pensar, né? Para que a gente contribua com a higienização, a limpeza do planeta. Muitos de nós não acreditam, mas porque não pararam para se dar conta dessa capacidade que é inata, é nossa, né? Por exemplo, quando a gente pensa em alguém e de repente essa pessoa, telefona, ou aparece na nossa casa, ou manda uma mensagem, né? Agora manda mensagem via WhatsApp. Isso é o pensamento que flui, né? Ele tem uma forma e ele vai de acordo com a nossa vontade, com a nossa intencionalidade, tá?
tem todo um processo aí de formas de pensar que tem a ver com a nossa própria, o nosso próprio conhecimento, a nossa própria construção como seres pensantes, como espíritos em evolução. Então eu vou dar um outro exemplo, que esse está no livro Libertação, de André Luiz. Eu não sei se eu já comentei com vocês, mas as obras, se não me engano, foram 13 obras psicografadas pelo Chico, são mensagens, né, da espiritualidade, de André Luiz, efetivamente, que a gente considera como o repórter da espiritualidade. E esses 13 livros, o André Luiz, ele fala a respeito do poder do pensar, ele fala a respeito de partes do nosso cérebro que são desconhecidas, mas que estão lá e têm uma função, uma atuação. E acho que desde 2003, se não me engano, existe uma equipe de cientistas, né, de vários países se uniram e estão debruçados em cima dessas informações que foram trazidas pelo médium Chico Xavier, o médium que a gente sabe que ele tinha o ensino fundamental, digamos assim. Então, ali existem informações muito complexas para que um médium com a formação dele pudesse trazer. Então, tá aí mais uma comprovação da espiritualidade interagindo, nos auxiliando no nosso crescimento. E esses cientistas, então, estão debruçados sobre esses livros, porque agora, com o avanço da tecnologia, eles têm condições de poder direcionar os seus estudos baseado nessas informações de André Luiz a respeito do cérebro. Nós também já ouvimos muitas vezes que a gente não tem noção do tamanho da nossa capacidade no que se refere ao nosso pensar, né? E no livro Libertação, como eu estava dizendo antes de falar dos cientistas, do livro Libertação tem um momento que o instrutor do André Luiz o leva a seria assim uma consulta, vai com um terapeuta. O cara é um hipnotizador, mas ele é bem danadinho, mas faz de conta que é um terapeuta. Essas terapias alternativas que a gente costuma até se utilizar para que não haja tantos danos no nosso organismo, enfim. E nessa terapia, né, o André Luiz iam mexer efetivamente, as pessoas que estavam lá para serem atendidas, elas tinham problemas psíquicos, e o terapeuta então se propunha a auxiliá-las para que elas pudessem se livrar daquela situação. E o André Luiz, então, ele vai narrando que na sala de espera, onde estavam os pacientes, digamos assim, junto com eles haviam desencarnados que praticamente, além de se alimentar com aquele tipo de pensamento do cidadão, eu vou dar um exemplo, tinha um cidadão lá que ele estava com mania de perseguição, então ele não tinha outro pensar senão de que a qualquer momento o seu perseguidor ia encontrá-lo, que ele poderia ser morto a qualquer momento, enfim, aquela ideia fixa, né, cristalizada. E junto com ele, desencarnados, tinha assim aqueles que se afinavam, que se alimentavam, né, e que inclusive fortaleciam o pensar do cidadão naquele rumo, né, de pensar, de obsessão. Então, eu trouxe esse exemplo só para a gente ter uma ideia do poder do nosso pensamento, o poder de construir como também de destruir. E nesse momento que todas as línguas, como dissemos no início, pedem para que a gente faça essa observação, para que a gente observe o nosso pensar, para que a gente esteja mais atento, né, aos nossos sentimentos, né, porque
com certeza o nosso pensar acaba influenciando no sentimento e vice-versa, né? É uma situação assim muito corriqueira, mas que a gente, como é uma coisa que faz parte, né? A gente não se dá conta dessa capacidade de transformar, essa capacidade transformadora do nosso pensar. E é só uma questão de melhor direcionar. Tá? Então, quando a gente fala, vamos manter um padrão de vibração mais elevado, vamos tentar ser mais otimista, vamos procurar aliviar as nossas tensões, é porque nós somos esse foco de energia, nós somos antenas, né? Então, a gente capta, assim também como a gente emana energia, e é esse o compromisso, é essa nossa responsabilidade, e é de todos, e está ao alcance de todos, o que é ainda melhor. A física quântica, que é uma ciência jovem, né? Ela surge, os primeiros conceitos a respeito surgem no século XX, vem e nos aproxima um pouco mais dessa realidade, porque eles começam a ciência sempre colaborando, né? Com a nossa, com a doutrina dos espíritos. Eles então têm esse entendimento de que as moléculas, os átomos, eles podem fluir, né? E de maneira que beneficie alguma situação ou alguém. Isso aqui não é legal, né? Quando a gente fala do poder do pensar, né? Vamos pensar positivo para que, às vezes, diante de uma situação de doença ou uma situação adversa aí da nossa vida, aí a gente convoca toda a família, vamos pensar positivo para que isso dê certo. Quer dizer, a gente vive fazendo isso e não se dá conta do contrário. A gente pensa na hora do vamos pensar positivo, oba, que legal, a gente consegue. E não se dá conta de que quando a gente não está pensando num padrão legal, benéfico, que se a gente está no negativo, tudo se desequilibra. E se desequilibra a nossa volta, e se desequilibra o nosso próprio organismo, muitas vezes, que a gente acaba somatizando, enfim. Então, é assim, extremamente importante que a gente tenha esse olhar um pouco mais atento para aquilo que depende apenas de nós. É claro que o que quer que venha nos acontecer, no que se refere ao nosso processo de evolução, né, existem situações que faz parte, né, até para que a gente possa efetivamente fazer parte daquele processo de evolução, existem situações, dificuldades que serão necessárias que a gente vivencie sim, tá? E é por isso que os espíritos vêm e pedem para que nós fortaleçamos a nossa fé na compreensão da nossa própria vida, na compreensão das nossas verdadeiras capacidades e habilidades. Então, a gente se compreendendo, ou seja, se empoderando de nós, do conhecimento de nós mesmos, nós vamos ter muito mais facilidade para lidar com qualquer adversidade, né? Sem perdermos o equilíbrio, confiantes na justiça, na sabedoria do nosso Criador, tá? Muitas coisas nós ainda não detemos condições intelectuais para que nos sejam revelados. Mas até este momento, a espiritualidade designada pelo nosso Pai vem e nos traz essas informações, tá? E por mais que a gente ainda não tenha, assim, condição de mensurar, né, ou de colocar num papel como é que isso efetivamente atua, nós estamos chegando lá com relação a esses estudos. Mas a doutrina nos diz isso desde sempre, né, do poder do nosso pensamento. E nós, muitas vezes, até temos esse conhecimento, mas não damos conta, não damos a devida valorização para que a gente possa atuar os nossos pensamentos em nosso próprio benefício
e em benefício de toda e qualquer circunstância que a gente seja convidado a vivenciar nesta ou em qualquer outra vida, tá certo? Então, olha, tem muita coisa que a gente pode falar ainda a respeito de criações fluídicas. Mas, na verdade, entraria num mérito de estudo que não cabe neste momento, tá? Neste momento, a mensagem é para que a gente perceba, tá? O nosso compromisso, nosso comprometimento com a nossa evolução e com a evolução do nosso planeta, né? Quão melhores estivermos, melhor estará o nosso planeta. Com melhor direcionarmos os nossos pensamentos, melhor nós nos sentiremos e com certeza os nossos pensamentos atingirão as esferas aonde seja necessário que aquele pensamento, a melhor vibração, o pensamento de amor, o pensamento de paz, de harmonização, ele há de atingir, né? Porque nós temos uma espiritualidade sábia que tem o conhecimento de como melhor manipular esse pensamento. Então, nós estamos cercados tanto de espíritos ignorantes como nós, ou até mais do que nós, assim também como estamos cercados pelos espíritos iluminados, que já alcançaram um estágio. Então, é sempre o nosso livre-arbítrio que vai dar o sinal, né? As nossas escolhas. Então, é importante que a gente tenha esse compromisso e que também se utilize desse valioso instrumento chamado Evangelho. O Evangelho de Jesus, né? Os exemplos que Jesus nos deixou, porque isso há de fortalecer a nossa fé, há de nos dar um maior sentido à nossa vida, né? Uma fé raciocinada, uma fé operante, uma fé dinâmica pode sim realizar conquistar, né? E superar muitos obstáculos, tá certo? Então é com essa vontade, né? De aprendermos a direcionar melhor os nossos pensamentos, é que a gente vai convidando a todos para que neste momento estejam disponíveis para receber do alto toda a energia que possa trazer esse fortalecimento, estimular o bom ânimo, né? E essas energias vão adentrando assim através da nossa coronário, da nossa cabeça, vai envolvendo todo o nosso corpo físico, perispiritual, vai nos trazendo um conforto, um aquecimento, retirando de nós as nossas angústias, as nossas aflições, renovando as nossas esperanças, tornando-nos um pouco mais sutis, pacientes. Essas energias têm essa propriedade de nos auxiliar para que possamos manter o nosso equilíbrio. E assim, confortados e aquecidos como estamos, nós vamos neste momento direcionando as nossas melhores energias, o nosso amor, a nossa gratidão em benefício do nosso planeta Terra. Nós vamos mentalizando essa imensa bola azul, nossa escola, recebendo do alto a misericórdia e a piedade do nosso Pai, que vai envolvendo todos os seus habitantes, fortalecendo na consciência, no coração de cada um de nós, a responsabilidade de fazermos as melhores escolhas. E assim, juntos, podermos superar essa dificuldade transformadora que se apresenta ao planeta em forma de uma pandemia. Nós vamos mentalizando os profissionais da saúde, os cientistas,
rogando à equipe do Dr. Bezerra de Menezes que possa conduzir os seus estudos, as suas pesquisas, que fortaleça nesses companheiros que estão aí à frente, né, na defesa dessa batalha, cuidando da nossa saúde. Fortaleça nesses companheiros a fé, a esperança, a boa vontade. Envolva-os em sabedoria, em mansuetude. Vamos envolvendo os dirigentes encarnados deste planeta na pessoa de Jair Bolsonaro, nosso presidente. Vamos vibrar para que todos recebam essas vibrações que os fortaleçam na administração e direcionamento das nações. Vamos pensar e vibrar pelos nossos familiares, esses grandes companheiros, nossos amigos, que estão conosco nessa trajetória, auxiliando-nos nessa tarefa do exercício das nossas virtudes. Então nós vibramos pela paz, pela harmonia, que os elos que nos trouxeram unidos nesta encarnação sejam cada vez mais fortalecidos pela nossa boa vontade em compreender e aprender a viver e conviver. E essas vibrações, elas vão se estendendo por toda a nossa casa, por todo o bairro, toda a cidade, por todo o estado, por todo o país, todos os países, enfim. E é uma grande luz que envolve a todo o planeta, levando bênçãos, trazendo harmonia, trazendo serenidade e compreensão. Que assim seja, graças a Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade da vida, pela oportunidade do estudo, das reflexões, e te rogamos humildemente que fortaleça em cada um de nós a boa vontade da observação, para que possamos praticar no nosso dia a dia esses ensinamentos tão valiosos para o nosso crescimento. Abençoe-nos, Pai, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos e muito, muito obrigada por tudo.